Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E estamos juntos aqui para uma aula muito massa. A gente vai falar sobre um obstáculo que nos atrapalha a entender a massa de pão. E com isso, nos atrapalha de ter ótimos resultados. Pães crocantes, leves, nutritivos e lindos. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre um dos grandes obstáculos que a gente encontra no entendimento da fermentação, tá? Esse obstáculo é o seguinte, esse obstáculo é um obstáculo muito comum. Aconteceu comigo, de vez em quando acontece comigo, acontece com todos os padeiros que eu conheço, acontece com os meus alunos e provavelmente aparece para você também, tá? O que é esse obstáculo? O obstáculo é a dúvida. Será que a massa está pronta para o forno? Né? Quem nunca pensou, será que minha massa está pronta? Será que eu devo esperar? Será que eu devo colocar no forno agora? Essa dúvida, que é super comum, ela é constante. Como eu falei, ela pode acontecer com todos os padeiros. Sabe quem que não tem essa dúvida? Quem nunca faz pão ou quem nunca fez pão, tá? Então, se você tem essa dúvida, você está no lugar certo, é porque você faz pão, tá? E o que acontece? Olha só. Como ela é uma das mais comuns e é uma das que mais persistem ao longo dessa jornada, ela é uma dúvida importante, ela é um obstáculo que é importante que seja superado para que você continue caminhando e evoluindo, tá? Mesmo que você tenha muita experiência, mesmo que você já faça pão há muito tempo e que você já tenha muita experiência, a diferença é que você tem essa dúvida, mas você tem uma capacidade de julgar, né, o que é melhor fazer nesse momento, tá? E é sobre isso que a gente está falando aqui, beleza? Conhecimento e experiência são ingredientes essenciais para você adquirir a habilidade de ler a sua massa, de entender se ela tá boa ou não para ser assada, tá? Então pensa, conhecimento aliado à experiência. Ok? E aí, o que acontece? Desde que você foque em se capacitar e adquirir conhecimento, e que você desligue um pouco, né, de tentar procurar receitinha na internet, receitinha no YouTube, receitinha no Instagram, tá? Isso vai te acelerar, né, o seu caminho para superar esse obstáculo, que é o de não ter a menor noção se a sua massa está pronta ou não está pronta para ser assada, tá? Então foca mais no conhecimento antes de ficar procurando receitas milagrosas, beleza? Eu errei demais. Enquanto eu estava começando, né, eu errei. Por quê? Justamente porque eu buscava um milagre. Eu buscava, assim, eu falava, o problema é a minha receita. Deixa eu achar outra receita aqui. Ah, não, agora é receita, tá vendo? Essa receita não funciona. Aí eu achava outra. Eu buscava um monte de receita. Enquanto isso, eu não estudava e eu não pensava o suficiente para tentar entender por que e se a minha massa estava pronta ou não, tá? Faz sentido? E aí, só quando eu mudei a minha mentalidade a esse respeito e parei de ficar focada em resultados, falar, nossa, minha massa tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. E eu comecei a focar no aprendizado, que foi quando eu comecei a pensar o pão. Isso é, assim, eu gosto de usar essa expressão, pensar pão, pensar o pão, porque é ela que faz toda a diferença quando a gente está aprendendo e nos nossos resultados, beleza? Então vamos lá. Além, né, de eu aprender a pensar pão, eu tive que me permitir errar. Eu achava muito difícil errar, né? Como eu já falei para vocês em outras aulas, para mim esse fato de errar era complicado porque eu estava acostumada a não poder errar. Então, só que uma coisa mudou. Eu me apaixonei pelo pão.
Quando eu me apaixonei pelo pão, a minha paixão pelo pão se transformou em amor, em respeito e em gratidão, né? E com isso, né, eu fiquei assim tão feliz e tão grata com esse ofício que eu me permiti errar e eu passei a amar aprender com os meus erros. E foi só assim, né, que eu comecei a desenvolver essa forma de pensar o pão e apelidei até o método que eu criei na minha cabeça para entender, para pensar o pão de método pão, né? Que tem os conceitos de processo, de análise e amor, que eu gosto de colocar o amor bem enfatizado, e organização, tá? E foi com essa prática da panificação aliada ao conhecimento que eu comecei a ter muito prazer em fazer pão. Porque o pão parou de ser essa coisa desconfortável e completamente assim que a gente não entende e passou a ser um aprendizado constante e que me deixa muito feliz. E eu quero também que vocês fiquem muito felizes aprendendo o pão, tá? Então, o que acontece, né? Agora, olha só, esse obstáculo, será que a massa tá pronta? Será que eu posso colocar esse pão no forno, né? Esse obstáculo é o seguinte, ele não é, o que não é isso? Eu não vou te falar aqui que tem uma fórmula mágica, eu não vou te falar que vai ser fácil você aprender a ler essa massa, tá? Mas, o que acontece? A gente aprende, a gente tem sinais, ela dá sinais pra gente, e a gente vai conversar sobre esses sinais aqui hoje, tá? O que acontece? Mesmo se você souber muito, se você tiver muita experiência, se for um padeiro assim que já tem algum ano aí, 1, 2 anos, né, fazendo bastante pães, você ainda vai ter essa dúvida, tá? Meus professores com quem eu estudei fora do Brasil, que eu considero que são alguns dos melhores padeiros desse mundo, né? Entre eles tem a Vanessa Kimball, da Sourdough School, lá na Inglaterra, tem o Cláudio Perrando, que é o padeiro alemão, que é especialista em pães maravilhosos, com um miolo aberto, estruturas incríveis, né? Esses caras também têm essa dúvida. Será que a massa está pronta para o forno? A diferença é que eles sabem exatamente o que eles têm que avaliar nessas massas para que eles saibam se eles podem ou não colocar no forno, tá? E é isso que eu estou tentando aqui passar para você hoje. Tem como a gente ter conhecimento para que a gente possa tomar decisões no momento de colocar a nossa massa no forno, tá? E nada disso tá em receita, tá? Você só consegue aprender a ver os sinais da massa com conhecimento organizado, lógico e aliado a testes. Ou seja, quando você conhece e coloca a mão na massa. Sabe o que é isso? Isso é método. Método. Isso não é receita, tá? E agora, como que a gente faz para superar esse obstáculo? Será que a minha massa está pronta para o forno? Vamos resumir aqui. Número 1, procurar entender os porquês. Em vez de você ficar procurando receita. Aprender a pensar no pão. Número 2, estude, pratique, coloque a mão na massa e persista, tá? Quanto mais conhecimento você tiver à medida que você vai colocando a mão na massa, né, mais você vai aprender. E mesmo que você erre, não tenha medo de errar. Sabe por quê? Porque você está adquirindo conhecimento e colocando a mão na massa. E quando você alia, né, esse conhecimento à prática, você vai somar esses dois. E aí você vai aprender ainda mais para a sua próxima fornada, tá? Terceiro, eu falei no começo dessa aula que esse caminho do pão tem atalhos, oportunidades, mas ele também tem obstáculos, né? Então, mesmo que você erre, mesmo que você fermente a sua massa demais ou fermente a sua massa de menos, né? Você vai começar a aprender cada vez mais, enquanto você está errando e acertando, desde que você tenha presença, desde que você tenha conhecimento que você está errando ou que você está acertando. E
Você vai, nesse momento que você tiver esse conhecimento e essa presença, é quando você aprende a errar certo. Eu vou falar isso muito também. O errar certo é uma coisa que eu vou falar muito. Não tem nada de errado com o erro. O que é importante é você aprender a errar certo, a aproveitar os erros para evoluir, tá? E eu tive certeza disso, né? Que esses 3 fatores, né, me ajudaram, foi muito bom para mim. E eu tive certeza quando eu vi os meus alunos aprendendo a partir do conhecimento aplicado à mão na massa, né? E que isso fez toda a diferença no entendimento deles com relação à fermentação da massa, tá? Eu tenho alunos em diversos níveis de aprendizado, alguns estão apenas começando, outros estão mais experientes, mas todos eles eu percebo a evolução e muitos deles já me contaram, né? Por exemplo, a minha aluna, a Marise, ela me contou, ela falou, olha, eu tinha medo e eu tinha insegurança em relação aos pães, esse negócio dos pães, né? Só que com o método e com o conhecimento que ela adquiriu, ela viu que errar faz parte. E ela também percebeu o seguinte, que dá para aprender a falar a língua da massa. Ela já começou a entender a língua da massa. Isso é muito legal, né? A massa conversa com a gente. Isso aí eu te garanto. E isso você vai aprender se você estiver bem atenta ou bem atento, tá? A minha aluna Glória, né, ela falou que ela fazia pães tijolões, daqueles que é tipo arma de defesa pessoal. Ela falava que ela tipo jogava o pão, podia matar um com o pão, né? Ela não tinha método, ela não tinha conhecimento. Ela pegava receita de internet e tentava fazer, né? E aí o que aconteceu? O conhecimento que ela foi adquirindo ajudou para que ela entendesse a fermentação e para que os pães dela começassem a ter um miolo mais macio, com alvéolos mais definidos. E isso deixou ela muito feliz, né? Então, as dificuldades que muita gente enfrenta, né, quando não entende esse ponto da massa, tem a ver, né, com os erros mais comuns, né? Que é seguir receita sem conhecimento, porque assim, não tem nada de errado com seguir receita, mas quando você segue receita sem conhecimento, esse aqui é o problema, porque aí você não sabe o que fazer, você vai ficar lá repetindo a receita igual papagaio e às vezes você não vai ter resultado, porque não é só seguir receita, precisa de conhecimento para entender uma receita de pão de fermentação natural, né? E isso não vai te ajudar a entender, né? Você apenas seguir uma receita não vai te ajudar a ter esse conhecimento da massa, tá? E agora eu vou explicar para você, vou dar uma dica para você do jeito errado de tentar saber se a sua massa tá pronta ou não para o forno, tá? Na verdade, são 3 jeitos errados de você fazer isso, tá? Então anota aí, porque isso vai te ajudar muito a identificar se você comete alguns desses erros, para você evitar que eles aconteçam daqui para frente. Combinado? Então, olha só. O erro que eu mais vejo, erro mais recorrente, que já aconteceu muito comigo, que acontece com muita gente que eu conheço que faz pão, com iniciantes, com intermediários e às vezes com até pessoas que estão um pouco mais avançadas, é o erro de ficar focado apenas no relógio. Fico o tempo inteiro olhando para ver se está na hora certa de fazer a dobra, se está na hora certa de colocar na geladeira, se está na hora certa de tirar e de colocar no forno, né? Quem nunca, certo? Então, a receita fala que a dobra é de 40 em 40 minutos, você vai lá, cada 40 minutos e faz a dobra. E não considera mais nada, só o relógio. Quem nunca fez isso? Pensa aí comigo. O erro número 2, que tem a ver com esse erro número 1, que é deixar de considerar os outros fatores que afetam a fermentação da sua massa. Se você só olha no relógio, isso é o número 1, o outro é você não considerar os outros fatores, além do tempo, que afetam a fermentação da sua massa, tá? E os outros fatores que afetam a fermentação da massa são temperatura, hidratação, e o fermento, né?
além dos ingredientes também. Né? Olha só, temperatura, ingredientes, hidratação, fermento. Fatores muito importantes que afetam o tempo de fermentação de uma massa e que vão afetar se a massa tá boa ou se não tá boa para o forno. Então, se você ficar só olhando no relógio ali e só não considerar esses fatores, você está errando, tá? E o último é você falar, alguém falou que dá para fazer um teste que ela ouviu falar que funciona para a gente ver se a massa tá no ponto. Né? Então, assim, você escutou alguém que ouviu alguém falar que aquele teste funciona e você não sabe muito bem como que é o teste, mas você vai fazer mesmo sem entender, porque te falaram que é bom para ver se a massa tá boa pro forno. Então, assim, esses são os 3 erros mais comuns que eu percebo na galera que tá tentando descobrir se a massa tá boa pro forno, mas que não é assim que a gente descobre. Eu vou te explicar agora o jeito certo que vai te ajudar a saber se a massa tá pronta ou não pro forno, tá? São 3 coisas que você vai fazer para saber se a massa tá pronta ou não, tá? Número 1, busca uma fonte confiável de conhecimento, tá? Para você ter base de conhecimento que você precisa para você evoluir, tá? Isso é o número 1. Número 2, para de olhar só pro relógio. Começa a observar as mudanças na massa. Ao longo do tempo, muitas coisas acontecem numa massa de pão. A partir da mistura até a hora que a gente coloca para assar, muita coisa acontece. Quando a gente coloca para assar no forno, muita coisa acontece, certo? Observa as mudanças nessa massa ao longo do tempo. Olha o relógio, usa como guia, mas observa as mudanças da massa, ok? Outra coisa, não tenha pressa de chegar no resultado X, que normalmente tem alguma coisa envolvendo as palavras pestana, alvéolos e um pão que cresce muito, que não fica pesado e que fica com casca fina ou casca um pouquinho grossa, mas que não seja muito grossa. Tô certa ou tô errada? Então, assim, não foca tanto nos resultados, né? Foca mais no aprendizado. O resultado vem a partir do aprendizado, tá? Então é o seguinte, lembra, quando você ficar meio assim, falar, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou entender isso tudo? Os padeiros mais experientes do mundo também tiveram muito essa dúvida e ainda tem essa dúvida, porque as condições mudam, né? Então, às vezes o cara nunca usou uma farinha tal e ele é desafiado a usar aquela farinha. Ou às vezes ele tá num ambiente diferente que ele tá acostumado a trabalhar e ele vai ter essa dúvida, né? Como que ele lida, né? Como eu falei, a diferença é que esses caras sabem o que eles têm que prestar atenção, aonde que eles têm que olhar para ver se a massa tá boa ou não para ir pro forno. E é exatamente isso, né? Eles têm uma base de conhecimento que é muito vasta, né? Eles têm experiência e isso é que os ajuda a definir se a massa está pronta ou não. Isso também é método, tá? Isso não é receita, beleza? E é o seguinte, gente, um aprendizado aí desse jeito certo, né, da gente observar a evolução da massa, para mim é o seguinte, olha só, é graças aos nossos erros de julgamento de uma massa que a gente descobre aonde que a gente tem que melhorar, tá? Sempre tem espaço para a gente evoluir. Independente se você já tem muita experiência ou pouca experiência, sempre tem espaço para a gente aprender um pouco mais, tá? E agora eu vou dar uma dica prática para você, na verdade uma não, várias, para você começar a usar imediatamente. A partir de amanhã, na sua próxima fornada, você já vai poder aproveitar essas dicas aqui para você superar esse obstáculo, que é simplesmente essa dúvida, né? Será que tá pronta? Será que não tá pronta? O que eu vou fazer? Né? Você vai começar, o que eu vou te passar aqui agora vai te ajudar a conhecer e a entender os sinais que a massa de pão vai te dar. E isso, né, ela vai poder, esses sinais é que vão te mostrar se a massa já está fermentada e estruturada adequadamente para ir para o forno.
Beleza? Então vamos anotar esses sinais? Estão prontos aí para anotar os sinais? Como que eu vou saber? Primeira coisa, né? A gente tem que saber se a massa está fermentando. Se a massa está fermentando, como que eu sei que ela está fermentando? Tem vários sinais que ela vai te dar, né? Para a gente perceber se ela está fermentando ou não. Primeiro sinal, né? Primeira coisa, na verdade, como é que você vai saber? Né? A primeira coisa que você vai fazer é observar essa massa junto com o seu relógio, tá? Então você vai usar o relógio para te guiar, mas você vai observar essa massa ao longo do tempo, com bastante assim detalhes. Você vai observar todos os detalhes da massa, tá? Um deles, o primeiro detalhe que você vai observar, aumento de volume, tá? Ao longo da fermentação, tanto da primeira, que é antes da modelagem, quanto da segunda, que é depois da modelagem. Você vai observar o aumento de volume da sua massa. Como a gente está querendo saber se ela está pronta para o forno, aquela coisa toda, né? Então a gente vai observar o aumento de volume da massa que já está modelada e preparada para ir para o forno em algum momento. Ela aumentou em volume? Quanto de volume ela está aumentando? Você vai observar isso. Depende da receita. Tem massa que precisa dobrar de volume depois que foi modelada, tem massa que não pode dobrar de volume, tem massa que tem que triplicar em volume. Vai depender da receita, tá? Uma outra coisa, aumento de bolhas. As bolhas indicam fermentação. O gás carbônico que está sendo produzido lá, né, pelas leveduras que estão dentro da massa, vão fazendo a massa aumentar em volume e ter mais bolhas. Então, quando a massa começa a ter bolinhas, significa que ela está fermentando. São sinais de fermentação, são sinais importantes, tá? Outro, textura. A massa fica assim, mais macia. Na hora que você toca nessa massa, ela fica mais macia. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Fiquem atentos que eu vou falar sobre essa questão da textura da massa. Mas uma massa bem fermentada é mais macia, tá? O que mais? A massa tem boa estrutura. Então, olha bem. Ela mantém a sua forma. Você modelou. Ela vai manter a forma. Não vai ficar espalhando demais, né? E ela tá mais macia. Como a gente falou no fator ali de observação, né, no sinal anterior, né? O sinal anterior é a textura mais macia. O outro, a massa tem boa estrutura e mantém a sua forma, tá? Algumas massas, tem uma coisa importante, né? A gente tá falando aqui da massa que tá pronta para o forno. Então, algumas massas precisam entrar no forno já assim, totalmente crescidas, tá? No ponto de fermentação máximo, ou seja, elas já duplicaram, até triplicaram em volume para elas não crescerem muito no forno. Isso acontece muito com pães de massa enriquecida, pães doces, né? Ou pães de forma também, isso acontece muito. Ou massas que precisam entrar no forno antes de terminar, antes de chegarem ao ponto máximo de fermentação. Tipo um pão francês precisa entrar no forno um pouco antes. Para quê? Para ele ter um salto maior no forno e abrir aquela pestana, né? Então, se você coloca um pão francês totalmente crescido no forno, ele não vai abrir a pestana, tá? O mesmo acontece com o pão rústico também, tá? O pão rústico é o pão que é feito de farinha, água e sal e não tem gordura, né? Ou tem pouquinha gordura, tipo só um pouquinho de azeite. Esse pão também pode ser colocado no forno um pouquinho antes de estar totalmente fermentado, para ele conseguir ter um salto melhor, crescer mais no forno e, potencialmente, se tudo deu certo, abrir uma pestana, tá? Esses são os pontos de observação. O que acontece? Isso são sinais, na verdade, de fermentação, tá? Agora, como que eu sei efetivamente se a minha massa está pronta ou se ela não está pronta para o forno? Eu vou te dar aqui alguns sinais mais evidentes que têm a ver com isso que eu falei anteriormente, mas são mais específicos, tá? Então, olha só.
Uma massa que está pronta para o forno, ela aumentou em volume após a modelagem e esse volume vai depender do tipo de pão. 30 até 300%, tá? Dependendo, ela vai aumentar só um pouquinho depois que modelar ou vai aumentar muito depois que modelar. E eu vou falar um pouco de balões e balõezinhos, né? Que isso tem tudo a ver também para a gente saber, para você entender a importância da massa ir para o forno no ponto certo, né? Vamos fingir que o pão é um balão grande, tá? E esse balão tem um monte de balõezinhos dentro. Sabe aquelas festas de aniversário que você vai e que eles têm uns balões que são transparentes e tem um monte de balão colorido dentro, bonitinho? Então, é isso que eu tô falando, né? Pensa no pão sendo o balão transparente e os balões pequenininhos que estão dentro desse balão transparente são as bolhas de ar, são os alvéolos do pão. E aí, o que acontece? Durante a fermentação, depois que você modela a massa e ela fica ali, né, esperando chegar ao ponto para entrar no forno, né, esses balõezinhos que estão ali dentro do pão, que são os alvéolos cheios de gás carbônico, começam a aumentar em volume, né? Então o gás carbônico começa a aumentar. Então pensa nos balõezinhos. Se eu pego esses balõezinhos e eu deixo eles incharem, inflarem, se eu inflo esses balõezinhos até o ponto máximo, sabe quando o balão tá quase estourando, quando você sopra e enche esse balão e ele quase estoura? Se eu fizer isso, se eu deixar a massa chegar no ponto máximo e eu colocar essa massa no forno, os balõezinhos vão estar bem delicados, tá? E o forno, o que acontece? A massa tende a crescer ainda mais no forno. Se eu tô falando de um pão rústico que precisa crescer um pouco no forno, né? Quando eu coloco essa massa muito fermentada lá dentro, com os balõezinhos em capacidade máxima, o que vai acontecer? Ela vai ter passado do ponto de fermentação, porque quando ela entra no forno, os balõezinhos ainda vão crescer um pouco mais lá dentro do balãozão, e aí eles vão estourar. E quando eles estouram, é a mesma coisa, né? Das bolhas que estão dentro do pão, dos alvéolos, eles perdem a estrutura, porque a massa passou do ponto e aí eles implodem. E aí o pão colapsa sobre ele mesmo. E se ele colapsa sobre ele mesmo, ele perde os alvéolos, ele fica mais compacto, porque os balõezinhos não aguentaram, não tinham estrutura, né? Porque eles fermentaram demais antes de entrar no forno, tá? Então, se o seu pão fermentou demais, você vai perceber um miolo mais compacto, mas só o miolo pode ser compacto quando ele não fermenta nada, tá? Ou se ele fermenta demais. Num desses dois casos. Agora, como é que você vai saber que seu pão fermentou demais? Porque ele ficou muito tempo fermentando. Muito tempo. Aí você fala, não, fermentou demais. Porque a massa cresceu muito em volume. Nossa, o pão fermentou demais. E aí na próxima vez, você não vai deixar ele fermentar tanto assim, tá? Então é assim que você sabe que o seu pão fermentou demais. Pensa nos balões, nos balõezinhos dentro do balãozão, tá? E do mesmo jeito, ó, mesma analogia, para uma massa que fermenta pouco, o que acontece? Ela fermentou pouco, ela não vai ter muita estrutura, tá? Você vai encher os balõezinhos só um pouquinho, não vai encher quase nada. Isso é você não deixar a sua massa fermentar o suficiente. Ela não vai ter estrutura, então vai ficar aquele balãozão todo solto, com um monte de balãozinho misturado lá dentro, que não tem a menor estrutura, tá? Então você tem que adequar a fermentação da sua massa para os balõezinhos preencherem o balãozão sem explodirem dentro do balãozão e implodirem o balãozão, tá? Não fermenta nem de mais e nem de menos, beleza? Olha só, essa questão, né, de falar, mas como que eu vou saber? Testa. E, inclusive, agora eu vou explicar um teste para você. Vou explicar um teste que você pode fazer na sua massa para você ver se ela tá boa ou se ela não tá boa para o forno. Você vai fazer um teste que em inglês chama poke test. O poke test é o teste do dedo. O que é esse teste do dedo?
Ele funciona melhor quando a massa está em temperatura ambiente, mais ou menos, né, a temperatura lá que não está nem muito gelada e nem muito quente. Se o seu ambiente é muito quente, você tem que tomar cuidado para sua massa não fermentar muito rápido, tá? Mas a massa que está muito gelada, a gente não recomenda que faça o teste do dedo. Então, massa em temperatura ambiente. Você vai ter observado o quê? Aumento em volume, bolhas. E aí, com o teste do dedo, você vai pressionar com um dedo, delicadamente. Na hora que você fizer esse teste, né, você vai sentir se a sua massa tá mais para macia ou se ela tá mais firme, tá? Se a massa tá mais firme e na hora que você aperta, ela volta rapidamente, significa que ela não está pronta para ser assada. Agora, se você aperta e a massa tá macia, tá parecendo assim uma Maria mole, não tão mole, mas ela tá macia. Quando você aperta, ela volta lentamente e às vezes pode deixar até um pequeno buraquinho, bem de leve. Ela tá no ponto certo para ir pro forno, porque ela tem estrutura, ela tem bolhas, ela aumentou em volume, mas ela já tá bem fermentada, por isso ela tá macia, tá? Agora, se você vê que a sua massa tá volumosa, cheia de bolhas, você aperta, ela tá bem macia, talvez mais Maria mole macia. E aí, o que acontece? Você tira o dedinho e ela não volta e fica um buracão nessa massa. Aí a sua massa passou do ponto de fermentação. Ela fermentou até o ponto de colapso, que é o monte de balãozinho ficar tão cheio que eles ficam tão frágeis que qualquer coisinha vai estourá-los, certo? A massa que passa do ponto de fermentação perde estrutura muito fácil, fica muito delicada e você vai saber fazendo esse teste. Já aconteceu comigo, tá? E não tem problema. Se isso acontecer com você, você coloca essa massa no forno, ela vai assar. Você pode assar. Se ela passou muito do ponto, aí você vai perceber que ela tá com um volume muito grande. Já aconteceu comigo também, sabe? Eu já esqueci massa fora da geladeira. Acordei no outro dia, tava aquela montanha de massa do lado fora da geladeira, sabe? Assim, já aconteceu, acontece com todo mundo. Você assa de qualquer forma. Se ela tá muito molenga, você pode pegar um tabuleiro, colocar lá um azeite, colocar sua massa, fazer uns furinhos nela, temperar, colocar um alecrim, colocar um tomate, sabe? Botar uma azeitona ali, põe no forno, faz uma focaccia, tá tudo certo, tá? Não joga fora. Porque eu, na verdade, eu adoro uma massa que tá um pouco mais fermentada. Mas aí você vai saber que ela passou do ponto, tá? Então o teste do dedo, ou em inglês chama poke test, funciona dessa forma, tá? São 3 estágios, aí você vai decidir com base nesses estágios se a massa tá no ponto, se ela não tá no ponto ou se ela passou do ponto, tá? E ele funciona melhor com a massa em temperatura ambiente, porque a massa que está gelada, ela fica com uma textura mais firme mesmo, né? E às vezes ela passou do ponto, mas ela tá firme porque ela estava na geladeira, tá? Então presta atenção nisso. E vamos lá. Olha só, outra coisa que vai te ajudar, né, a saber se a sua massa está pronta para o forno. É a experiência, que é a mão na massa aliada ao conhecimento. Que isso é o quê? Método, tá? Junta os dois, dá método. Outra coisa, lembra do que eu falei. A fermentação depende de vários fatores. Da temperatura, da atividade do seu fermento, dos ingredientes da massa, tá? Farinha, água, beleza? E do grau de fermentação, né? A decisão de colocar no forno vai depender do grau de fermentação da massa. Se ela tá muito fermentada, pouco fermentada, médio fermentada. E isso eu te expliquei, né? No poke test, no teste do dedo, e nas questões de aumento de volume, tá? De bolhas. Isso são sinais que você vai aprender a ler quando você for observar a sua massa
antes de colocar no forno. E com a experiência, você vai poder analisar o que te traz melhores resultados nas fornadas. E para isso, você tem que anotar o que você faz, tá? Então, a dica bem importante, anota tudo que você faz, anota os seus resultados para você poder usar essas informações para as próximas fornadas. Eu falo muito isso para os meus alunos, alguns seguem as dicas, seguem essa instrução, outros não. E alguns que não seguem têm muitas dificuldades e aí falam, agora eu vou começar a anotar. Né? Porque essas anotações realmente fazem toda a diferença, tá bom? Então, olha só, eu fico muito feliz com a participação de vocês, muito honrada em poder compartilhar esses conhecimentos. Eu demorei muitos anos para aprender, para entender, para fazer sentido disso tudo, mas para mim é uma grande honra poder compartilhar esse amor, essa paixão que eu tenho pelo pão de fermentação natural para você, com você. Tchau e até a próxima aula!